Aí está, bom dia pessoal, sexta-feira, 9 de maio de 2025, agora são exatamente meio-dia, 6 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, e aí, aproveitou a dinâmica da manhã? Acordei 7 horas no meio de um temporal em cima da minha cama, é óbvio. Óbvio não, né? Óbvio não, poderia estar no meio do temporal trabalhando como vários colegas. Abri o aplicativo para ver, mais 15 firmezinho em toda a cidade. E agora, quando levantei mais tarde, 10 horas, para me ajeitar para sair para trabalhar, os prints rolando, né? Milhares e milhares de reais. Que legal, fico feliz, fiquei bem feliz. Que bom que quem tava na pista aproveitou. Que às vezes esses temporal vem só para atrapalhar a nossa vida, né? A dinâmica história vai lá em cima, só que tu não consegue se movimentar, não consegue trabalhar. Enfim, pelo jeito o pessoal conseguiu aproveitar, pelo menos aqueles que eu vi os prints, né? E espero que tu tenha conseguido também. Eu tô saindo agora, bem de preguiçoso, para fazer minha jornada como de costume, numa sexta-feira chuvosa, primeira do mês de maio, véspera do Dia das Mães, patati patatá. Eu não espero que eu vá fazer um absurdo, mas eu pretendo um absurdo pro lado positivo, tá? Errei a palavra. Eu não espero que eu vou ficar rico hoje, mas eu pretendo ficar rico. Eu pretendo, né? Dar show. Eu pretendo estourar a boca do balão, para usar palavras aí mais coerentes com a situação. Mas não dá pra. A realidade é que não dá pra criar expectativas, né? Porque o estagiário não tá nem aí para nossas expectativas. O estagiário tá cagando os nossos boletos, literalmente. Então o negócio é baixar a cabeça e trabalhar. Já tô indo buscar minha primeira corridinha, 20 pilinhas aqui numa travessa da Vendana, ali pro Hospital Divina Providência, de Comfort, e com uma dinâmicazinha dos 2, 3 pilas. Ou seja, uma merda de viagem. Já dá pra ter uma noção da disposição que o estagiário tá, né? Não quer pagar R$1, 1 centavo a mais do que o mínimo. Na realidade é essa. Enfim, queria pedir desculpas aí a vocês, que ultimamente eu tenho sido bem chororô, de fato, né? E ontem teve um comentário que foi um tapa na minha cara, entre aspas, né? Porque chega de chororô, bababá, pipipi, já eras, não sei o que. Então tá, então me desculpa pra ti especificamente, que eu não peguei o nome. Mas em geral pra vocês eu reconheço que realmente nos últimos dias tem sido bem complicado manter foco, manter motivação, manter... Isso aí, pra cima deles e ferro nelas, vai, Moisés. Cheguei aqui na travessa, cadê a moça? Nem pra sair de casa. Nem pra sair de casa. É um bequinho da Vedana, ela nem pra sair de casa. Michele, filha da puta. Nota 1 garantida com sucesso. Já era pra estar na porta me esperando, tio. Cadê ela? Esse aqui tem uma porta aberta. Bater na porta, perguntar se ela tá afim. Eu não tô afim. Nem um pouquinho. De partida é isso, ó. Não cortou o sinal ainda, eu não peguei o número, mas pelo mapa é bem aqui, nessas casinhas. Não deu alerta de cheguei. Será que eu tô sem internet? Ah, tá lá em cima ela levantando o braço, filha da puta. Depois eu tenho que descer tudo de ré isso aqui, tio. Que merda. Chafurdona. Nota 1 com estrelinhas. Além de me esperar sentado no sofá, de partida não me cumprimentou, hein? Entrou, de partida já colocou os fonezinhos dela. Quanto a isso, tudo certo. E quando eu vi na tela aqui, deu conflito com o meu... Nunca tinha acontecido a primeira vez. Deu conflito. O meu sistema aqui, o multimídia do carro, reconheceu os JBL dela ali. E, enfim, tive que cancelar, não sei o que, derrubou-me. E ela aqui. Na descida da lomba aqui das Carpereiras, um acidente, como de costume.
Acho que toda vez, a cada 3 vezes que eu passo aqui, uma vez tem acidente. Ainda mais com um dia de chuva assim. Na descida o cara se perdeu, entrou numa parada de bus ali. Tava uma ambulância ali fazendo resgate. 20 pilas, eu não vou subir de volta, mas nem pensar. Vai, é boa essa coisa, não dá. Pegar aqui no hospital e levar lá pro... Pronto, voltei ali, não sei onde cortou, voltei no hospital, peguei a corrida que eu achava que era boa, não tinha... Na minha cabeça era mais perto, 20 pilas, era 8 km, com 4,50 de dinâmico, mais uma corrida que não pagou um centavo do mínimo, além do mínimo no caso. Mas o que eu queria dizer é que eu não fiquei off nessa corrida porque nessa última agora que eu trouxe ele pra cá. Porque quando eu tava chegando ali, isso que eu queria contar lá quando no take, esse anterior aí que eu tava lá na saída do Divino. Tava chegando lá, descendo a escada Pereira, acidente e tal, falando com a mulher, eu falando com a mulher sobre o acidente, a mulher nem me respondia. Daí que eu me dei conta que ela tava viajando, que ela tava com um fone de ouvido alto, provavelmente. E daí nesse meio tempo eu recebi uma notificação de um Felipe de Souza. Eu acho que é isso. Lá ou Felipe Esteves, agora desculpe o Felipe. Eu sei que eu tenho conversa aberta com vocês dois. Felipe Esteves, inclusive, é membro do canal. E o Felipe Souza é lá de Guaíba, se eu não me engano. Mas eu não... Agora já depois eu confiro e corrijo. Depois que eu finalizar, vou fazer uma corrida agora pra Caldas Júnior. De merda também, 20 pilas com 1,50 de dinâmico, um Comfort. 18 minutos, se eu não me engano. Pô, essa corrida vai pagar 30 num dia como hoje. Mas o Felipe, então, que eu tenho que confirmar quem é depois, mandou uma mensagem dizendo que com print de uma Stephanie, de uma corrida Stephanie, né? 17 pila pra 3 km. Me deu assim, ó, acelerou meu coração naquele momento. E daí nessa viagem que eu vim agora, eu vim não fiquei off, vim com o X ligado pra ver, né? Pra testar ali e tal, ver se funcionava ou não, se realmente tinha Stephanie ou não. Já que no Divina não tinha tocado X, tocou 2 ou 3 Comfort pra buscar no Belém Velho. Até que tocou essa que eu trouxe pra cá. E quando eu tô descendo a Barão pra chegar aqui na Reis Lousada, tocou 15 pilas pra fazer uma viagem de 11 km. Daí eu já vi que não, a Stephanie não voltou, infelizmente. Depois tocou outra de 7 com 15, com 1,25, aquela mínima. Hoje não dá pra fazer força pra fazer a corrida ruim. Me deixar esperando num dia de chuva pra ir pro Banrisul por 17 pila. Vai se fuder. Cancelado com sucesso, o estagiário mandou a merda, pediu VAR, mandou a merda tudo de novo. Daí, meu amigo, que tu disse chega de choradeira, eu concordo plenamente contigo. E tem que partir de mim isso aí. Eu, como criador de conteúdo, se a choradeira aqui, eu só vou piorar a situação, né? Tem que trazer motivação, alegria, positividade. Mas me explica como. Me explica como trazer positividade. Porque não entendeu o que eu tô falando, o cara não apareceu aqui no Gonçalves Ledo pra levar pra Caldas Júnior. Cagou pra mim. Mandei 18 mensagens. Só foi entregue, nem lido foi. Daí eu saí dali e tocou de novo a corrida dele. Mesmo 17 pila. Mandei se fuder. Não, agora tu não vai comigo. 24 para o aeroporto. Vamos dar-lhe. Vamos dar-lhe. Com raiva, mas vamos dar-lhe. Adivinha se a Laura tá pronta aqui me esperando para ir para o aeroporto. Estou chegando. Acabou de mandar mensagem. 24 para 9. O que me motiva é saber que fazer essa viagem para o aeroporto, o ticket o quilômetro a partir do aeroporto, ele de fato ele é maior. E como aqui tá uma merda, aqui fora do aeroporto tá uma merda, o estagiário tá nos tirando pro otário, a expectativa chegou lá, filha da puta. Não vai ir, são 2 caras e a Laura que tá escrito ali. Não tem nenhuma Laura ali, então eu não vou nem abrir a porta.
Não vai comigo. Decidido, não vai comigo. Deve ser um prédio de Airbnb isso aqui, porque, coincidência, 2 rapazes saíram com malas e o ninho deles parou lá do outro lado da rua. Eles vão de X, com 2 malas, e alguém vai levar. E alguém vai descer para abrir o porta-malas. O motorista é meu colega, no caso, né? Tá descendo, abriu o porta-malas, ele tá colocando a mala pro Magrão. O Magrão não consegue, né, Moisés? E a Laura não apareceu ainda. Não vai comigo também. Agora por atraso, por falta de respeito ao motorista. E eu tô assim, cheio de positividade, a 1h da tarde, 4 corridas que eu fui buscar, 2 maçanetas bem dadas com sucesso. E nada mais. 2h27 da tarde, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, Avenida Júlio de Castilhos. Finalizei agora minha 6ª corrida do dia de hoje. Em 2h30, 6 corridas e com espaçamento. A penúltima de 7h91, uma corridinha de 1 km que eu peguei lá no Petrópolis. Eu fiquei uns 5 minutos esperando ali no posto da Encom. O estagiário mandar merda, ele mandou uma corridinha de 7h91 de 1 km. Fiz porque estava perto, fiz porque fazia 5 minutos que eu estava parado. Aí finalizei ali na Bagé a corrida, me coloquei numa vaga de garagem e esperei mais, sei lá o que, uns 5, 7, 8 minutos. Eu resolvi ligar X pra ver o que estava acontecendo, né? E na mesma hora tocou o Comfort. Mesma hora, instantaneamente. Acho que foi automático, sabe? Clicar no X e tocar Comfort. Isso vai. O filho da puta tá me deixando de castigo, sabe? Sem vergonha na cara mais. Tá me cozinhando, tá me trabalhando a minha mente. Daí vim 18 pilas, peguei lá na Turopi, eu acho que era Turopi. 18 pilas, 22 minutos no Comfort pra trazer aqui pra Siqueira Campos. Agora vamos fugir daqui, porque não tô com... Eu liguei o X de novo, disse, não. Se Comfort só toca com o X ligado, vamos ligar o X então, foda-se. E até agora já tô falando com vocês há quase 2 minutos, no centro de Porto Alegre. Um dia chuvoso. E nem a merda me mandou. Conclusão, eu não sei mais o que pensar. Sinceramente, eu não tenho mais teoria, eu não tenho mais explicação. Não é só desaforo, não é só falta de vergonha na cara. Claro, tem muito desaforo e tem muita falta de vergonha na cara. Não é só castigo, não é só muito motorista, não é só demanda fraca, até porque hoje não deveria estar fraca uma demanda. Alguma coisa tem. Esses dias eu vi no Instagram rolando ali esses anúncios perigosos, sabe? Que muito provavelmente pode ser um golpe ou não, pode ser um vírus ou não, pode ser de um aplicativo que dizia assim: o algoritmo do Uber filtrou a tua conta. Clique aqui para saber se a tua conta tá na lista negra ou qualquer coisa parecida do algoritmo do Uber. E segundo a propaganda, se eu clicasse ali, eu ia sair fora dessa lista e as viagens iam ficar boas pra mim. Eu pensei, os caras os guris são rápidos nisso, né? Já estão criando um aplicativo pra... Não sei se isso existe de fato, essa possibilidade de alguém burlar o algoritmo do Uber, por exemplo, né? Vou acreditar, daqui a pouco eu tô numa lista negra. Já tô quase começando a acreditar que eu tô numa lista negra. Eu e muitos, né? Menos o Lucas Sevold, do Jurandir. Esse meio-dia, quando eu tava saindo de casa, ele mandou um print de uma viagem pra Santo Antônio da Patrulha. Eu disse, que coragem de fazer numa sexta-feira chuvosa uma viagem pra Santo Antônio da Patrulha. Por quê? Porque na teoria, sexta-feira chuvosa era pra estar chovendo corrida. Vocês podem ver como tá chovendo corrida, né? Não recusei nenhuma até agora. E daí não deu uma hora, ele mandou mensagem: não sei o que, bababá, não sei o que, falando qualquer groselha. E na sequência o print de volta. Não. Viagem de lá pra Canoas.
Eu disse, olha que delícia. Não é todo dia que o cara faz um bate-volta de Santo Antônio da Patrulha. Não perguntei quanto que ele ganhou pelas corridas, não me interessa pra ele. Mas não dá pra dizer que não valeu a pena, né? Vamos combinar? Só pelo tempo que ele foi e voltou, 80 km pra ir, 80 km pra voltar, deve ter feito quase 300 pila nessas duas corridas aí. Espero pelo menos, né, Lucas? Eu espero, na verdade. Eu não tenho nada que esperar das tuas corridas. Tu sabe o que tu faz da tua vida. Eu tô fugindo não sei pra onde. Eu tô indo não sei pra onde. Eu simplesmente saí da Júlio porque não tem como parar na Júlio. Já entrei na Farrapo, não sei onde vou parar. Não toca nada nem pra mandar merda. Outra coisa que eu queria citar também. Alguém questionou aqui nos comentários do vídeo. Daniel, tu não usa muito filtro? Os teus filtros não estariam prejudicando a qualidade das tuas corridas, não sei o que, né? Aquele papo furado de que o estagiário vai te... Olha, eu pensei, nada a ver, né? Nada a ver, mas vamos... E agora eu pensando, será que os filtros que eu tô usando... Eu não uso filtro, eu só uso filtro de nota. Pô, nada mais. E eu não acredito que isso seja um motivo para diminuir a demanda. Nunca foi. Desde que existe isso eu uso, nunca foi. E às vezes uso 4.9 por cima. E mesmo assim, então, normalmente não para de chamar se eu tô bem colocado. 28 pila pra onde? O Uruguai, São Luís, Canoas, 16 km, 28 pila. Não vamos. Era uma reta, né? Podia até ter ido, mas não vamos. Canoas não. Eu tô procurando agora vou achar um lugar pra mostrar. Deixa eu pensar, eu tô aqui na Praça Florida. Vou entrar aqui no Bar Floresta, parar numa dessas ruas aqui. Vou almoçar assim como quem vai a merda. Inacreditável, não sei mais o que pensar. Eu tô zonzo, tô nocauteado. Na real é essa a palavra certa, nocauteado. Entrar aqui na 7 de abril e achar que tem essa rua larga, sempre tem vaga para estacionar. Lá na frente. Vou ficar perto da Cristóvão, por cima, para sair depois. Lugar de boa demanda, talvez. O taxista não quis parar, não tava afim. Vocês viram, né? 10 pila pra onde? Não consigo ler o Olavo Barreto Viana. Pegar na Marquesa do Pombal. Vamos dar 5 minutos a viagem de 10 pila. Sim. Por isso que não tava tocando. Uma das características da Stephanie é que não toca, né? Você tinha que procurar um lugar pra parar na sombra aquele dia, porque tava calor, lembra? Ele tocou aqui pra pegar na Câncio Gomes, na Marquesa do Pombal, esquina com a Câncio Gomes, aqui vou mostrar pra vocês, ó. Ali, ó. Eu tô aqui, ó. A Rua dos Guri. A 550 metros. Pra levar pra Olavo Barreto Viana, 10,78. Isso é Stephanie. Quer me enlouquecer, tia? Não é possível. Não, só pode ser, só quer me enlouquecer. Vamos dar ali. Parei aqui mostrar na Freire Alemão. Tá, primeiro deixa eu... Não vamos estragar o momento do Pedro, que o Pedro não tem nada a ver com isso. Aniversariante do dia. Meus parabéns, meu bruxo. Pedro Teixeira, mais popularmente conhecido entre os amigos por Teixeira, colega do Rafa, né? Inscrito nesse canal desde sempre. Eu lembro uma vez lá atrás, quando eu levava o Rafa na escola, lá no Santo Antônio, na sala de Santo Antônio ainda, primeiro ano de Uber, o Rafa ainda estudava lá. Depois não consegui mais manter, infelizmente. Ou felizmente, nunca saberemos. Hoje o Rafa já está na URGS, está tudo certo, seguindo a vida acadêmica dele. Mas enfim, uma vez quando eu fui buscar o Rafael, há uns 7 anos atrás, lá no La Salle, tava o Teixeira e o Rafa me aguardando, o Teixeira aguardando, esperando junto com o Rafa ali na calçada e tal. E o Teixeira bem pequenininho, com os cabelos grandes assim, os óculos. Agora tu veio, merda, não sei o que, babá.
Hoje tá um homem feito, já tá completando 19 anos de idade. Hoje, no dia 9 de maio de 2025. Então, parabéns, Teixeira. Obrigado por me acompanhar nessa jornada aí. Obrigado pela parceria que vocês formaram aí com o Rafa, com os amigos de vocês. E é isso, né? Sucesso na tua vida. E agora tu veio, merda, né? Vamos seguindo esse canal de merda aí. Pra cima deles e ferro nelas. Agora sim vamos voltar à nossa realidade do dia de hoje aqui. Finalizei a corrida então, a anterior que vocês viram nesse take. Acabei de printar agora, eu dei pra isso, né? Começar a printar as corridas e colocar tudo lá no Insta. Jogar merda no ventilador. 10h78 eu peguei no tabelionato que tem ali na Marquês Pombal pra levar pro Bradesco da Olavo Barreto Viana, viagem de 700 metros. Demorei 3 minutos pra fazê-la, 10,78. Melhor impossível, né? Vamos combinar? Essa relação aí, melhor impossível. Daí eu fui ver. Ah, não, vou dar uma espiadinha. Quanto será que a Thaís pagou? A Thaís pagou R$18 por uma viagem de 700 metros. E o estagiário me pagou 10,78. Ele ficou com o quê? Praticamente 50% da corrida. Eu achando que eu tava grandão, né? Ganhando 10 pila pra fazer 700 metros. Grandão tá o estagiário. Tá ganhando 8 pila pra tirar sarro da minha cara. Enfim, é só no nosso. Mais 4. Tem mais 4 minutos pra esperar aqui. E torcendo pra que não toque, porque eu tô me mijando como se não houvesse amanhã. Eu queria ir ali no posto mijar. Aliás, quero ir naquele posto mijar aqui, esse Shell que tem aqui. Vai largar as rodinhas em cima do banco. Mas não tá com cara de ser Uber. Um 2008 batido, até pode ser que seja, mas não tá com cara. O moço largou a mala em cima do banco com as rodinhas assim, ó. Cada um, né? Enfim. 13h40 da tarde, pra quem não pegou a referência, tô aqui no aeroporto. Tem o senhor ali do travesseiro da rua. Uma daquelas engenheiros ali da Bela Vista. Não lembro, não é o Olavo Nunes, eu tô tentando lembrar aquele outro engenheiro que tem ali, Veríssimo de Matos, não é o Veríssimo de Matos também. Ah, ali também parece o CREA, agora que eu me dei conta, né? Engenheiro Veríssimo de Matos, engenheiro Olavo Nunes, mas eu trouxe do outro ali, mas enfim, lá da Bela Vista, aqui pra 20 pilinhas, a corrida foi boa, 8 km, não deu 20 minutos eu acho, peguei uma tranqueirinha só na Carlos Gomes, depois da Dom Pedro em diante, veio tranquilo, e agora esperar, né? E não toca nada. E o movimento parece que tá 43, 38, ainda tem 5 menos 1, 4. Agora sim tem 4 minutos pra eu ficar aqui sem correr o risco de pagar estacionamento. Mas o estagiário não mandou nem pra área X, então não deve ter demanda. Realmente tá vazio aqui, não deve ter mesmo. Só as voas da Localiza ali à direita, pegando os passageiros pra levar ali pro pátio, provavelmente vou pegar carro pra ir pra Serra, né? É bem característico dessa época. Se bem que não, Dia das Mães talvez não seja um destino. Ou sim, pessoal que vem de fora, né? Pessoal que vem lá do Nordeste, São Paulo, pra passar o Dia das Mães na Serra, em Gramado. Pode ser. Pode ser que dê uma demanda boa, inclusive, pra quem trabalha na região aí. Fica a dica aí, ó. Os guri que gostam de fazer essas loucuragens, ir pra passar noite, passar dia, né, nos pontos aí de grande movimento. A Serra é uma boa pedida nessa época. Eu nunca trabalhei lá, na verdade. Já fui com passageiro, fiz algumas corridinhas e voltei 2 vezes. Uma vez só de 99, que eu lembro que eu fiz 200 pila das 8 da noite até meia-noite lá. Era 23 de dezembro isso aí, do ano que eu tava bloqueado. Então era 2018, 23 de dezembro de 2018. E depois eu fui uma outra vez de Uber com o Viriato, aquele Voyage branco, horroroso por sinal. E daí eu fui mais cedo, era meio de semana,
Era uma quarta, quinta-feira. 17 pilas pra onde? Pra rodoviária. Não vou pra rodoviária essa hora da tarde, nem pensar. 17 pila é muito pouco, tio. O aeroporto eu espero receber R$3 o km. No mínimo. Outra vez eu fui com o Viriato, larguei o pessoal lá no hotel. E daí de lá eu direcionei 35 pilas pra onde? Avenida do Nazário. Essa de Comfort. E agora, de quanto tempo eu tenho? 3 minutos. Não vou mudar, não vou pra Nazário. Depois volto vazio e me arrependo. E daí eu de lá direcionei pra Porto Alegre e voltei pipocando. Eu lembro que eu fiz uma corrida pra Taquara, acho que foi pra Taquara ou pra Igrejinha lá, desde o Gramado. Depois eu fui pegar a próxima em Campo Bom. Campo Bom eu peguei pra Noia, Novo Hamburgo no caso. E Novo Hamburgo eu peguei pra Porto Alegre. Essas são as duas experiências que eu tive na Serra, trabalhando como motorista, né? Nunca subi pra fazer isso. Mas fica a dica pra quem gosta dessas funções aí, de subir em um comboio, alugar uma casa, passar a noite, passar o finde. Eu acho que é uma boa demanda. Só acho. Eu sei que o trânsito lá é trancado, eu sei que... Enfim, né? Mas não deixa de ser uma estratégia, principalmente nos dias de hoje aí, que a gente tá passando raiva o tempo inteiro. E qualquer coisa, talvez que tenha uma demanda diferenciada, pode ser uma boa estratégia, pode ser uma boa alternativa. Enfim, não tocou. Só tocou aquelas duas que eu recusei. Agora vão sair aqui, vão ali mijar no posto Shell. E depois voltar vazio com raiva mais uma vez do aeroporto, né? Isso é o que eu mais tenho feito ultimamente. Vindo pra cá e voltando vazio. Com muita raiva, por sinal. Vamos voltar ali então, né? Vazio mesmo. Tocou daqui desse posto 15 pila. Eu baixei o aplicativo do... Não vou mais chamar de preguiçoso, né? Pra testar ele, ver ele, então, enfim, né? E daí agora aconteceu exatamente aquilo que eu... Justamente aquilo que eu condeno nesses aplicativos. Uma viagem daqui desse posto pra Marechal Rondon em Canoas, 15 pilas... 16,60 pra ser bem sincero. Em 15 minutos. E daí dizia ali R$86 a hora. Olha só que delícia, né? Por que tu tá dando uma ré aí, tia? R$86 a hora, que maravilha. Mas eu vou andar 10 quilômetros e vou pra Canoas. Então esse R$86 a hora, tipo, não é verdade, entendeu? Não é bem verdade isso. Só vai ser se eu chegar lá e pegar outra desse mesmo naipe. E na sequência. Mas enfim, eu vou testar o aplicativo. Até porque eu tenho 7 dias gratuito. Dizia ali que eu tenho que pagar depois de uma semana. Eu fui no Gigo, acho que é isso, né? Do Stop Club. Não pretendo pagar. Eu já sei que tem outra sugestão que vocês me deram ontem, tal de DSW, que é gratuito, que eu vou testar na semana seguinte. Se eu achar que realmente muda a minha vida, eu vou optar por um deles e vou trabalhar com eles. Se tiver mais alguma sugestão aí, fique à vontade, deixa um comentário aí, tá? Não tô fazendo jabá de ninguém aqui, não é a minha ideia, e nem falar mal também. Mas eu critico um pouco quem é isso aqui, só olha ali, tipo, pá, 86 a hora, show de bola. Eu quero fazer 120 a hora. Atualmente tem feito 30 a hora. Essa é a minha realidade nas últimas semanas. Então R$86 a hora me ganha, me leva, me conquista. Mas qual é o contexto disso, né? Uma viagem de 10 km que me leva para Canoas. Não é uma boa assim 100% e tá em Canoas, na minha opinião. Eu sei que agora vai ter aquele cara dizendo: nada, Daniel, tu gosta mesmo de estar na tranqueira da 24 de outubro? Sim. Eu acho que tem mais demanda na tranqueira da 24 de outubro às 4 horas da tarde do que na Marechal Rondon, no bairro Marechal Rondon de Canoas. Posso estar errado, né? Mas enfim, eu vou testar os aplicativos. Se eu achar que devo tecer algum tipo de comentário
construtivo e ou destrutivo, ou farei, porque eu não tô amarrado com ninguém. Se quiser colar em mim, chegar pra dizer, ó, Daniel, fala bem do meu, fala bem do teu, fala bem do outro, daí a gente conversa. Caso contrário, eu vou dar a minha análise, se eu achar pertinente também. Se eu achar que é relevante falar sobre isso, o assunto está encerrado neste take. Eu vim parar aqui na Soledade, 569, no Med Center, 87 por hora, olha, R$6 o km. Acho que eu vou gostar dessa história. 15 pila pegar na Furriel para levar pro 1310 da Plir em viagem de 6 minutos. 89 por hora, R$6 o km. É o que eu procuro fazer sempre, né? Na maioria das vezes eu não consigo, na verdade. Mas eu ia pegar o celular para dizer que antes dessa tocou uma também de R$89 a hora. Agora eu vou trabalhar só com essa informação. Vocês que lutem para traduzir. R$89 a hora, viagem de 7, 8 minutos também. E eu já tava indo feliz da vida, né? Só que a partida no Bistec. Ah, não, vamos pagar pra ver. Tô com dinâmica, a cidade tá toda estourada, vermelhinha. Tá 8,75 essa corrida que eu tô indo fazer agora, por isso que tá 15 pila. Então não tem por que eu perder tempo ir no supermercado, chegar lá, se eu de carrinho, eu não vou fazer mesmo, né? Por 1,74 pra não ganhar nada, ficamos parados esperando a próxima. Enfim, vai pegar a passageira, vi que a mulher disse que já esqueci o nome. Vai levar ali pro 1310 da Plir, aquele condomínio que tem entre a Cristóvão e o Zafari. 6h07 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Eu aqui em mais uma tranqueira, Danilo Peçanha. Depois de esperar mais de 10 minutos, uma corrida que prestasse o horário, né? Cidade toda dinâmica. E 15 em cada 10 corridas que tocam para todos os lugares fora de Porto Alegre possível que vocês podem imaginar. Depois de quase 10 minutos estacionado em frente a meia hora, depois que eu deixei a última corrida. Então como aqui que eu consegui 25 pilas. Vou pegar aqui na Carlos Gomes para levar lá para a Galeria do Rosário. Não sei como é que eu vou chegar na Galeria do Rosário, para quem sabe ou quem não sabe. Fica bem no miolo do centro histórico, onde não passa carro nesse horário. Enfim. Tá cansativo. Tá daquele jeito. Só no nosso. Feito então. Por hoje é só, pessoal. 10h06 da noite. Aqui em Ipanema. Muito antes do que eu deveria. Preparando muito depois que eu gostaria, na verdade. Eu não consigo mais, né, Moisés? Na real é que eu tô chegando no meu limite aqui como motorista aplicativo. Tá cada vez mais difícil para mim, pessoa física, trabalhar aqui. Essa é a realidade, essa é a verdade, essa é a maior verdade. E tô de saco cheio na real, de não saber nada, de porra nenhuma. Eu acho que vocês entendem o que eu tô falando. O fato é que mais uma vez, uma sexta-feira chuvosa, a primeira do mês, tô abortando a missão. Fiquei pertinho da meta, é verdade, mas o sentimento é de derrota completa. Saco cheio. Saco cheio. Eu vou parar de falar por aqui para não falar mais bobagem. Vou parar por uns dias.
não de trabalhar, infelizmente, como motorista de aplicativo, porque, infelizmente, eu dependo dessa merda pra pagar as minhas contas. Mas eu vou parar de gravar nos próximos dias, não sei quantos dias, 2, 3, 5 dias, uma semana talvez. Porque basta vocês darem uma olhadinha pra trás nessa semana nos vídeos que eu postei. Um chororô desgraçado, uma choradeira, um desânimo total, e eu não gosto disso. Não é pra isso que eu criei um canal. Mas eu não tô conseguindo mais trazer conteúdo, eu não tô conseguindo mais trazer história. É só desgraça, é só reclamação. Então eu preciso tentar de alguma maneira oxigenar minha cabeça, não sei como, pra continuar com esse canal. Esse canal segue firme, segue forte, cada vez mais firme, cada vez mais forte, se Deus quiser. Mas se eu continuar nessa vibe, eu só tenho a perder inscritos, tenho a perder audiência, tenho a perder engajamento, tenho a perder, porque eu tenho que gostar em primeiro lugar do que eu estou fazendo, e depois com certeza os meus inscritos, vocês, meus seguidores. Mas tem que partir de mim, gostar ou não. E eu não estou conseguindo, né, Moisés? Não estou conseguindo. Eu comentei no início do vídeo de hoje que teve um rapaz que colocou ali um comentário, chega de tiradeira. Ele tem toda razão, principalmente nas redes sociais. E tem toda razão, porque isso aí só puxa pra baixo. Mas eu saí com esse pensamento, vamos tentar fazer alguma coisa positiva hoje. Não teve, não consegui. Não consegui, o movimento não ajudou, o estagiário não ajudou. E talvez eu não tenha me ajudado. Talvez o maior culpado deste momento agora, pelo resultado que eu obtive hoje e nos últimos... Talvez o maior... Eu tô sem saco, tô sem paciência, tô sem motivação, tô sem... É isso aí, tô sem. Já queria deixar então aqui um feliz Dia das Mães para todas as mães que me acompanham, para todas as esposas de vocês que são mães, para todas as mães de vocês, enfim, para todas as mães do canal Diário de um Uber, de alguma maneira. Desculpe a pretensão, mas enfim. Não vou gravar amanhã, já decidi isso aí, não vou gravar domingo. Vou trabalhar amanhã, vou trabalhar domingo, porque segunda-feira eu tenho contas altíssimas para pagar. E vai faltar, mais uma vez vai faltar. Mas esse é um problema meu, tu não terá que ver com isso. Se eu não me sentir à vontade disso aqui, de criar esse conteúdo, que seja um conteúdo melhor, que seja um conteúdo mais leve, retratando minha vida de uma forma de motorista aplicativo, de uma forma mais leve, real. Eu tenho certeza que isso aí eu consigo entregar, mas não é mais essa realidade que eu quero entregar. Eu quero entregar uma realidade focada, uma coisa motivada, correndo atrás, resiliente. Essa é a palavra. Eu sempre fui resiliente, eu sempre fui correr atrás. Estava pensando agora quando eu vinha com essa moça aqui que eu trouxe para Ipanema. Nesses meus 8 anos de motorista, praticamente 8, fecho agora dia 1º de junho. Quantas sextas-feiras como essa eu tive, que eu ia até 2, 3, 4 horas da manhã para fechar 500 pila. Hoje eu tô parando às 10 da noite com quase isso. E eu não... escutei um zumbido. Será que alguém deixou o celular aqui, tio? Deixa eu colher minha cabeça. E eu corria atrás, eu ia, batia a cabeça, fazia corrida, voltava vazio, ia, voltava de novo vazio, ia e fazia as corridas, ia até que fechava. Daí voltava pra casa cansado, estourado, mas com a meta batida. Hoje eu não consigo mais. Tem ninguém me esperando em casa e eu tô parando agora. Poderia trabalhar até meia-noite, agora vai estourar shopping, por exemplo. Pode não ter dinâmica, mas com certeza tem corrida. Eu não consigo mais. Na real é que eu não consigo mais. Então é isso, tô parando aqui no Zafra, tem umas coisinhas pra comprar, com um pouco de dinheiro que me sobrou no dia de hoje. E depois ir pra casa descansar, de alguma maneira, cabeça principalmente.
que amanhã tem tudo de novo, tá? Então nos próximos dias eu vou me ausentar aqui do canal. Não vou marcar dar retorno, mas a minha ideia é que não passe de uma semana. Não vou fazer como eu fiz ano passado, que foi justamente na mesma época, né? Na época da enchente. Eu simplesmente tive um burnout, entre aspas, e abandonei o canal de alguma maneira, né? Não, isso não vai acontecer, porque eu entendo que isso aqui, se não é o meu futuro, pode ser o meu futuro, né? Se hoje não paga as minhas contas, e de fato não paga, pode ser que um dia venha a pagar. Então também por isso, para preservar a saúde do canal, para preservar a saúde do meu conteúdo, eu vou tentar me reciclar de alguma maneira rapidão, assim, sem nem exatamente o que eu vou fazer e como vou melhorar. Mas eu pretendo melhorar. Talvez não repetindo isso todos os dias, eu consiga de alguma maneira ficar mais leve. Mas enfim, deixa eu correr ali, que senão daqui a pouco super fecha. Eu fico com os meus frios pro café da manhã de amanhã. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e que não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueçam do joinha. Minha presença está garantida no churrasco dia 27 dos guri, tá? Alguns já me mandaram mensagem: Daniel, tu vai, não sei o que. Sim, eu vou, tá garantida a minha presença, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde mental ou sem saúde mental, eu estarei lá. E deixa o convite, se por acaso tu não aderiu ao grupo ainda, o link tá aqui na descrição desse vídeo, né? No grupo de intenção do churrasco. Nos próximos dias aí os administradores do churrasco, os organizadores do churrasco, eles vão começar a mandar mensagem informando e tal, o valor, aquela coisa toda, porque vai ser um rateio, tá, pessoal? Só pra, não é nada de graça, mas vai ser um rateio. Nós vamos pagar o custo do evento, é carne, não sei exatamente o que vai, eu não sei, eu não participei do primeiro, mas minha presença está confirmada para quem me questionou aí nos últimos dias. E então eu te convido mais uma vez, clica ali, acessa o grupo, enfim, fica aguardando que nos próximos dias eles vão começar a disparar mensagem para dar as diretrizes, né? Como vai funcionar de fato a função. E não esqueça de ficar off, né? Que é uma campanha silenciosa, entre aspas, não silenciosa, mas enfim, para ver se a gente consegue pelo menos melhorar um pouco o nosso trabalho aí como motorista de aplicativo, certo? Até o próximo vídeo.